Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Candeias Luz e ao segundo episódio da Jornada do Autoconhecimento. Esta série busca trazer luz para quem quer evoluir como ser humano e como ser espiritual. Hoje nós falaremos sobre a importância da abertura emocional e psicológica no nosso processo de autoconhecimento, porque ela impacta diretamente em nossos relacionamentos e na nossa autoimagem. Nós vamos entender os 4 níveis de abertura e as barreiras mais comuns que dificultam os nossos processos de relacionamento e os problemas que nós criamos no nosso cotidiano, seja em família, seja no trabalho, seja na sociedade. Esse conhecimento foi um dos primeiros que me ajudou muito no início da jornada, por meio de uma ferramenta chamada Janela de Johari. Ela é muito utilizada por profissionais que trabalham com comportamento e também desenvolvimento de grupos, de equipes, de liderança. Eu vou trazer esse conceito para que vocês possam entendê-lo e aplicar, no seu cotidiano, na sua vida prática, porque isso pode te trazer muitos benefícios. Em resumo, a janela de Johari traz tudo que uma pessoa ou um grupo sabe ou não sabe sobre o outro. Você deve ter uma autopercepção e se autodefinir. A minha pergunta: você se julga uma pessoa muito transparente, muito aberta ou fechada? Porque conforme for a sua percepção, isso poderá estar influenciando muito o seu posicionamento na vida e nos ambientes que você frequenta. Nós temos o hábito, de procurar as coisas e acabamos achando, quem procura acha. Então, a explorar esses conhecimentos sobre nós é um trabalho contínuo, exige muita decisão, muita coragem, e vocês sabem que o que me alavancou essa busca foi porque eu queria conhecer, saber a resposta do significado da minha existência, o propósito da minha vida. Eu já falei isso no episódio 1, onde eu comentei muitas das minhas descobertas e alguns aprendizados. Eu fui descobrindo aos poucos uma percepção para a resposta de quem eu sou. Foram muitos movimentos diferentes, mas saber essa resposta por meio de opinião dos outros não foi tão fácil assim. Eu lembro que eu aprendi o que era dar e receber feedbacks no ambiente de trabalho no qual eu estava desenvolvendo a minha carreira. Eu tive o privilégio de participar desde jovem de muitos treinamentos, capacitações, programas de desenvolvimento humano, de liderança e que buscava sempre melhorar os relacionamentos interpessoais. Foi num desses que eu conheci a ferramenta Janela de Johari. E é interessante lembrar, que o campeão dos problemas, das queixas no trabalho, no ambiente de trabalho, das equipes, eu acredito que não só no trabalho, mas na família, na sociedade, o problema campeão é chamado comunicação. E eu gostaria realmente de salientar que é por isso que essa série do autoconhecimento é destinada para as pessoas que de fato querem melhorar a sua vida, o seu comportamento, ser uma pessoa humana melhor, que se esforça de fato para poder ser uma pessoa de resultado, uma pessoa que tenha respeito, que tenha dignidade, que a sua comunicação seja baseada em autenticidade e clareza. Todos nós queremos esse tipo de pessoas ao nosso lado. As pessoas que nós chamamos de verdadeiras, autênticas. Mas nem sempre é assim, Por isso nós vamos explorar os 4 níveis de abertura emocional e psicológica, porque quem sabe isso pode te ajudar com algumas reflexões
sobre a sua situação atual, sobre o seu momento de vida. A janela de Johari, ela simboliza os aspectos de conhecimento sobre nós. A primeira zona é chamada de zona aberta, onde o que eu sei também é conhecido pelo outro, principalmente as características da nossa personalidade mais marcantes. Vou dar um exemplo. Se eu sou tímida, não gosto de falar em público, eu me declaro tímida e as pessoas em volta de mim reconhecem, constatam, validam que realmente eu sou tímida. Isso é exemplo de um tipo, da zona aberta. A segunda zona, ela é chamada de zona cega. Os outros sabem sobre mim e eu desconheço. Por exemplo, se eu vou assumir uma liderança de um projeto e eu mostro muita insegurança, só que eu não falo, não admito, e as pessoas todas sabem, comentam, e, no entanto, não chega a mim aquele tipo de informação. A terceira zona é a zona oculta, onde eu sei, mas eu escondo essa informação dos outros. Por exemplo, pode ser alguma coisa que me dá vergonha que aconteceu no meu passado, são os nossos segredos, Pode ser traumas, pode ser qualquer coisa que nós não queremos contar para o outro. A quarta e a última é a zona do desconhecido. Talvez essa é a mais que comanda a nossa vida, que comanda nossas decisões, que dá um padrão de comportamento que é inconsciente, que é o lado que nós estamos, que nós não temos muito acesso, E ela é muito complexa, mas ela pode ser acessada por vários métodos. O processo de autoconhecimento ajuda, os processos psicoanalíticos ajudam e tem outros métodos energéticos que também ajudam a acessar essa zona. Ela é muito importante. E é por isso que nós vamos, nessa série aqui da jornada, nós vamos colocar alguns episódios específicos nesse tema. Hoje aqui não vai dar para aprofundar, mas é muito importante saber que talvez 90% do que acontece conosco vem dessa zona do desconhecido. Eu acho que vocês devem concordar que os desafios da qualidade da comunicação entre as pessoas estão ficando cada vez mais complexos. Principalmente em família, a gente vai percebendo que, em função do uso intensivo da tecnologia, as conversas vão ficando mais escassas e os conflitos vão aumentando. Bom, no ambiente de trabalho não precisa nem falar, É muito corre-corre, é muita novidade, muitas questões complexas e as coisas sérias vão sendo colocadas embaixo do tapete. E a gente vai adotando desculpas, como não tem tempo, está sobrecarregada, tem muita rotina, e assuntos importantes do relacionamento humano são deixados para trás. Confesso que esse tipo de conduta também fez com que eu falhasse em alguns papéis, em alguns aspectos no relacionamento familiar, principalmente. Eu sempre estava muito ocupada, não tinha muito tempo e também não tinha muita disposição para ficar colocando assuntos difíceis na mesa. Em muitas situações, nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo comigo, E eu também não tive nenhum tipo de referência familiar de lembrar hábitos, conversas dos meus pais, da minha família, falando sobre questões íntimas, questões de sentimentos, de como lidar com essas questões. Porque ali era a questão prática do dia a dia, Mas muita água já passou pelo rio e, de vez em quando, a gente deparava com alguns feedbacks que chocavam a gente. Vou contar um que foi bastante determinante para mim. Eu tenho um filho que, na época que ele estava adolescente, um dia ele me chamou e disse: mãe, eu queria saber mais sobre o que você faz, quem é você? Aquilo me assustou, Aí eu percebi que tive consciência de que eu estava muito ausente.
e que não estava vendo espaço para trocas de informações importantes. Se ele chegou a perguntar o que eu fazia, né, quem eu era, qual que era a minha história, havia uma distância muito grande. Que tipo de mãe eu estava sendo? E aí eu percebi também que ele tinha informação da rua, ele tinha informação dos amigos que sabiam mais o que eu fazia na minha vida profissional do que ele. Bom, gente, nessas horas é que a gente vê a gravidade. E nesse momento, muitos pensamentos, sentimentos aparecem de forma descontroladas. É muito difícil a gente lidar com isso. Mas ao mesmo tempo, são nesses momentos que algo acontece no nosso interior, que o meu filho me deu a consciência sobre um grande problema, né? E aí cabe a gente aprofundar a questão, investigar e também buscar soluções, né, para consertar, mudar o rumo da história. Isso pode estar acontecendo com você hoje, seja entre marido e mulher, seja com filhos, seja com namorada, seja com amigos, com ambiente de trabalho, chefes, né? Seja o que for. A pergunta é: nós abrimos espaço para nos conhecer e melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos? Avalie aí se você tem adotado essa conduta de enfrentamento dos conflitos ou se você está preferindo ignorar, também inventar as mil desculpas, né? Para adiar, para omitir, para deixar para lá. Só lembrando uma coisa: o tempo consome todas as nossas oportunidades e não volta atrás. E às vezes, quando a gente quer acordar, é tarde. Mas, mesmo que a gente tenha essa atitude de negar essas situações, de adiar, elas causam muito estrago em nossa vida, porque eles não desaparecem e ficam ali, né, remoendo, até se transformar em algumas outras dores emocionais, dores psíquicas, até chegando a se converter em doenças físicas. Por isso, é importante a gente saber o que nós estamos favorecendo esse tipo de situação. Principalmente com as pessoas que nos são caras, as pessoas que nós temos afeto, as pessoas que são importantes, que a gente quer, né, ter uma vida mais inteira, mais pura do ponto de vista de tranquilidade. Eu vou dar um outro exemplo que pode ajudar alguns de vocês. Vem da minha experiência profissional. Onde eu trabalhei, sempre havia a época da avaliação do desempenho. E era comum, nas cerimônias dessa avaliação, acontecer a prática de dar e receber feedbacks. Era uma hora bastante tensa, porque era a hora da verdade. E isso trazia muita atenção, tanto para o avaliador como para o avaliado. Porque nesse momento nós acionamos todos os nossos mecanismos de defensividade. E a gente não fala, mas sente, né, que tem aí um medo de ser julgado, de não ser reconhecido, de ser rejeitado, de ser humilhado. Diga-se de passagem, é um momento difícil para ambos os lados. E é impossível, né, evitar trazer à tona os nossos erros, as nossas fraquezas, as coisas que vamos deixando, né, rastros concretos por onde nós trabalhamos, onde passamos, e isso vai trazendo aí, né, um ambiente que dificulta a comunicação. E cada vez mais que nós não encaramos com seriedade esses momentos, mais problemas são criados na convivência. Confesso para você também que no início não foi nada confortável para mim. Era muito jovem, não tinha essa maturidade, né? E para mim era muito mais difícil receber do que dar. Isso em outros episódios eu vou falar um pouco mais. Mas à medida que eu investia no autoconhecimento, eu percebia uma evolução.
eu fui indo até atingir ao estágio de dar e receber feedback sem esse comportamento defensivo. E eu aprendi que o melhor feedback era o amor verdade. Então, em respeito aos meus liderados, eu fui beneficiada com o desenvolvimento dessa habilidade. E eu vi que quanto mais autenticidade nas relações, eu aprendia que era mais fácil a gente se abrir e um aceitar o outro, mesmo sendo diferentes. Outra coisa que eu aprendi é que é difícil a gente separar, porque não tem essa separação, que em todo o ambiente de trabalho tem tarefa e emoção juntos. E cada vez mais que a gente nega isso, que tem muitos que não gostam de falar sobre emoções em ambiente de trabalho, perdem muito com isso. E porque preferem usar máscaras, né? Muitas máscaras são usadas porque não querem trazer à tona as verdadeiras causas, os verdadeiros conflitos e os comportamentos doentios que impactam todos. E com esse tipo de habilidade, eu vi que tem benefício se as pessoas se abrem, principalmente em ambiente empresarial, com essa honestidade, com essa seriedade. Não fazer isso vai acabando trazendo um ambiente hostil e as empresas ficam doentes, também ficam severamente doentes. Então, a decisão de ser aberto ou ser fechado, por mais desconfortável que seja, é um grande encontro. É você se olhar no espelho e ver que você tem que deparar, né, com seus processos que dificultam essa comunicação, que dificultam esse relacionamento. E a gente não adianta esconder em máscara, porque é uma ilusão. E fazer essa escolha, o preço é muito alto. Às custas da nossa saúde psíquica, emocional, física e espiritual. Não adianta, né, ter um comportamento igual aquela letra do Epitácio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Esse acaso não vai ajudar, não. Tenha certeza absoluta que essa estratégia não vale a pena. É preferível a gente, com muitos obstáculos, muitas situações difíceis, mas a gente enfrentar, a gente procurar chegar nesse nível de comunicação mais assertiva. E eu gostaria de deixar esse testemunho para vocês. Vale a pena e a gente se torna uma pessoa com uma consciência muito mais tranquila se nós procuramos esse tipo de comunicação transparente, respeitosa, para não dizer amorosa, que eu acho que isso é uma demonstração de afeto, não só conosco, mas com a pessoa que está na nossa frente. Bom, assim nós chegamos ao final desse episódio, onde nós entendemos aí, compreendemos as 4 janelas que abrem a nossa percepção sobre o autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, ajudem as pessoas que desejam ser seres humanos melhores a encontrar este novo canal, Candeias Luz. E gostaria que vocês também pudessem propor temas que é do seu interesse aí nos comentários e se inscrevam e logo logo nos veremos com assuntos da jornada do autoconhecimento. Até mais!